Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí do canal. Hoje vai fazer uma aula mais curtinha, a gente vai falar sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Continuando, dando continuidade à nossa revisão de matemática. Como eu já falei para vocês, está gravando algumas aulas de matemática básica. Esse conteúdo aí, bem interessante, bem legal, a gente vai usar para resolver soma de frações, a gente vai usar durante as aulas de física. Então, é bom a galera dar uma tentada, é muito simples, mas para quem ainda tem dúvida sobre tirar o MMC, a hora é essa aqui. Então, mínimo múltiplo comum, o nome é autoexplicativo, né? A gente vai procurar qual é o valor entre esses que pode ser dividido por todos esses números. Então, é bem simplesinho. Por exemplo, eu tenho aqui 6, 8 e 12. Eu quero encontrar um número que possa ser dividido pelos 3, que é o menor múltiplo, né, comum a esses 3. Aí a gente vai fazer aquele método de fatoração. Eu gravei uma aula só sobre fatoração. Então, quem não sabe fatorar, procura aí no canal, tem uma aula aí explicando sobre fatoração. Então, bora lá. A gente vai fatorar aqui. Começo com o menor primo, né? Sem ser o 1, né? Sem ser o 1. A gente vai começar pelo 2. Aí eu divido por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. Lembrando, quem não aprendeu a fatorar, tem uma aula no canal explicando sobre fatoração. Aí vou ver se ainda pode alguém por 2. Quem não puder por 2, a gente repete. O 3 não pode. Aí tem alguém que pode por 2, então eu boto aqui por 2. O 3 não pode por 2, eu vou repetir. O 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí você vê, se tiver ainda alguém que possa por 2, aí você faz. Então 2 pode, né? Então o 3 não pode, eu vou repetir. O 2 pode, 2 por 2 dá 1. 3 não pode, repete. Então não tem mais ninguém para dividir por 2. A gente vai para o próximo número, que seria o 3. Então agora aqui dá por 3, né? Então 3 por 3 dá 1. O 1 repete, 3 por 3 dá 1. Aí você vai vir aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, gente, o mínimo, o MMC entre 6, 8 e 12 é 24. Então 24 é o menor número que pode ser dividido por 6, pode ser dividido por 8 e pode ser dividido por 12. Então acabamos de encontrar o MMC. Desses números aqui, ó, mesma coisa. Começo por 2, 18 dividido por 2 dá 9. 20 dividido por 2 dá 10. 45 não pode, a gente vai repetir. 60 dividido por 2 dá 30. Aí você vê se dá tempo, pode, vai repetir. 10 por 2 dá 5. 45 não pode, a gente repete. Que é ímpar, né? 30 por 2 dá 15. Então você vê que não tem mais nenhum número para ser dividido por 2. Aí eu faço por quanto? Por 3. A gente vai agora dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. O 5 não pode, de repete. 45 dividido por 3 dá 15. E 15 dividido por 3 dá 5. Aí você tem o 3 e o 15, né? Então a gente vai fazer por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não pode, a gente vai repetir. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 a gente repete. Aí agora você vê que nenhum mais pode ser dividido por 3. Então vai fazer por quanto? Por 5, né? Então 1 não pode, repete. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Aí você vai multiplicar todos eles, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5. Aí se você não sabe quanto é, ó, 36 vezes 10, 360. A metade de 360, então dá quanto? 180. Então 180 é o mínimo múltiplo comum de todos esses números, beleza? A gente vai usar esse MMC na maioria das vezes para somar frações. Então toda vez que eu vou somar
duas ou mais frações, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Eu preciso tirar uma MMC. Agora, como é que aplica isso aqui? Então, eu tenho duas frações, aqui nesse primeiro caso, a gente vai tirar o MMC e aplicar. Então, eu vou tirar o MMC entre 2, vou botar aqui embaixo, 2 e 3. Então, aqui é bem simplesinho, né? Eu começo com 2, 2 dividido por 2 dá 1, 3 não pode, a gente vai repetir. Não pode mais por 2, pode por 3. 1 repete, 3 por 3 dá 1. Aí eu vou fazer 2 vezes 3, 6. Então aqui é bem simples. O MMC entre 2 e 3 é 6. Aí eu vou fazer aqui igual a... Aí eu vou botar o 6 embaixo. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir esse MMC, esse menor múltiplo comum, pelos denominadores e multiplicar pelo numerador. Eu divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. É impressionante como a gente vê muitos alunos do ensino médio, aluno até de terceiro ano, que quando vai somar duas frações, eles querem somar numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, algumas pessoas não conseguem, não têm ideia de como é que soma frações. Então essa aí é uma coisa que você não pode ter esse tipo de dúvida. Nenhum aluno de ensino médio nem de fundamental deveria ter esse tipo de dúvida. Aí eu vou fazer assim, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. A gente repete o sinal. Aí faz a mesma coisa, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Aí eu pego 2 vezes 4, 8. De novo, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4, 8. Aí você vai simplesmente somar. 9 com mais 8, 17. E repete o denominador. Então, a minha fração aqui, o meu somatório, 3 meios mais 4 terços equivale a 17/6. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou tirar o MMC aqui embaixo, para ficar mais fácil. Então eu vou tirar o MMC entre 4, 3 e 6. A mesma coisa, né? É o mesmo procedimento. Por 2, aí eu faço 4 por 2 dá 2. 3 não pode por 2, a gente vai repetir. 6 por 2 dá 3. Aí agora eu vou ver se pode ainda por 2. O 2, né? Então, continua. 2 por 2 dá 1. Aí os 3 não pode, a gente vai repetir o 3 aqui, nos dois lugares. Agora já não pode mais por 2, eu divido por 3. Então, aqui repete 1, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Aí eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4, 3 e 6 é 12. Aí você vai fazer aqui, ó. Vou botar aqui na frente. 12 dividido por 4. Um 12 feio, né? Doze dividido por 4 dá 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Mais 12 dividido por 3 dá 4. Claro, se 12 por 4 dá 3, 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 6 dá 2, né, gente? 2 vezes 5, 10. Então, repetindo aqui, ó. 12 dividido por 4 deu 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3 deu 4. 4 vezes 1, 4. E 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Aí eu vou fazer aqui, ó, igual. Então, repete o 12, né? Aí eu vou somar os numeradores. Então não tem muita coisa, né? Você pode fazer, ó. 9 com 4, 13. 13 mais 10, 23. 23 dozeavos. Então, eu vou fazer mais umas duas aplicações de MMC
para você não ter dúvidas de como somar frações. Vou fazer mais dois exemplos aqui para você não ficar com nenhuma dúvida sobre o conteúdo, né? Então eu tenho aqui, observe, né? Nós temos 8, 8 e 8. Então, gente, toda vez que os denominadores forem iguais, claro, é muito óbvio, né? Porque quando você vai fatorar o 8, se você pegar aqui 8, 8 e 8, e você dividir 8 por 2, e vai dar, você vai ter o seguinte, 8 por 2, dá 4 por 2, dá 2 por 2, dá 1, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, não faz sentido, você não precisa tirar um MMC, porque quando os denominadores forem iguais, ele mesmo, o próprio denominador, ele vai ser o mínimo múltiplo comum dele. Todo número, o menor número que eu posso dividir por ele é ele mesmo. Então, se os denominadores forem iguais, eu não vou precisar tirar o MMC, eu vou apenas repetir o denominador. Vou colocar aqui, ó, 8. Porque 8 dividido por 8 dá 1. Aí, 8 por 8 dá 1. E 8 por 8 dá 1. Então, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, quando os denominadores forem iguais, a gente repete o denominador, soma os numeradores. Então, eu vou fazer 5 mais 3 mais 4. Então, aí vai ficar, repete o 8. 5 e 3, 8 com 4, 12. Então, ficou 12 oitavos. Agora, 12 oitavos é um número que pode ser simplificado. Nós temos uma aula toda de simplificação. Você vai lá, procura lá no... Acho que a aula 2 desse conteúdo aqui, a aula 2, ela é de simplificação. A gente simplifica frações. Então, quando eu simplifico, você pode fatorar ou você pode procurar um número que dê para dividir em cima e embaixo. Por exemplo, eu posso dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Quando você divide numerador e denominador pelo mesmo número. A gente fez diferente, né? Então, isso aqui deu 2 terços. Perdão, 3 meios. Mas a gente poderia fazer diferente. Poderia fazer, quem tem dificuldade, você faz lá. 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 3, né? 3 por 3 dá 1. E 8, então ficaria 2 vezes 2 vezes 3 sobre 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2. Aí você vai cortar esse 2 de cima com 2 de baixo, 2 de cima com 2 de baixo. Sobrou o quê? 3 meios. Então isso é uma forma de resolver. É uma maneira de resolver. Então, eu simplifiquei 12 oitavos, que deu 3 meios. Vamos fazer agora o nosso segundo exemplo, né? Nós temos agora 17 quintos, 7 quartos, 3 décimos. Nós temos agora 17 quintos, 5, 7 quartos e 3 décimos. Eu vou tirar o meu MMC entre 5, 4 e 10. É a mesma coisa, né? A gente começa por 2. O 5 não pode, a gente vai repetir. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Agora, pode ainda por 2? Tem 2, né? Então, por 2, repete o 5. 2 por 2 dá 1. 5 não pode, repete. Por 3 não pode, né? Então vai poder por quanto? Por 5. 5 por 5 dá 1. 1 repete. 5 por 5 dá 1. Então vou fazer 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então o MMC vai ser 20. 20 dividido por 5 dá 4. Aí eu faço 4 vezes 17. Gente, você pode fazer a continha se tiver dificuldade, mas só você pegar e pensar, né? 2 vezes 17 dá 34.
O dobro de 34 é 68. Menos, aí eu vou fazer 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 7, 35. Mais 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então a gente vai fazer agora, ó. Eu posso somar os positivos e depois a gente subtrai, como eu já expliquei em uma aula anterior aí. Temos uma aula de expressões numéricas que eu explico como você faz o somatório quando tem mais de um termo. Vamos fazer agora. A gente vai somar os positivos, não é isso? Então eu fiz 68 com mais 6, 70, vou conservar o 20, né? Denominador. Eu vou somar 68 mais 6, 74, menos 35. Então vamos fazer 74 menos 35. É uma conta bem simples, né, gente? Porque assim, 70 menos 35 é 35. Só que eu estou tirando 74. Então vai dar quanto? 39 20avos. Se você tiver dificuldade, você faz aqui, ó. 74 menos 35. Aí você faz 14 menos 5 dá 9. Vem um para baixo. 7 menos 4, 3. 39. Então, o somatório da minha fração deu 39 20avos. Então, com isso aqui, a gente finaliza uma aula sobre MMC, dá uma revisada, façam outros exemplos. É bem interessante, é bem necessário, é um conteúdo de extrema importância, você vai precisar como ferramenta para outros conteúdos. E em breve nós vamos gravar outras aulas, continuando essa parte de matemática básica, que eu vou deixar disponibilizado aqui no canal, para você tirar suas dúvidas. Toda vez que você tem um conteúdo que você não lembra como fazer, se pega no detalhezinho, aí você vem aqui e tira a sua dúvida, dá uma olhadinha na aula, refaz um exercíciozinho para tirar a sua dúvida. Então, pessoal, um forte abraço aí, até a próxima.